Olá, você que está aqui no canal Rede Previdência. É um prazer estar com todos vocês. Sexta-feira de muitas notícias, sexta-feira de muitas novidades. E o canal Rede Previdência está aqui para trazer tudo para você. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, por favor. Ative o sininho, curta e compartilhe os vídeos da Rede Previdência. Sob a direção do Dr. Ricardo Souza e trabalhos técnicos do Ícaro, farei agora a apresentação para vocês das notícias desta sexta-feira. As notícias previdenciárias vão ao ar das segundas às sextas-feiras, às 18 horas, tendo a cada dia um apresentador. Primeira notícia. O Congresso Nacional aprovou o texto base do Orçamento Geral da União, que vai agora para a sanção do presidente da República. Observação. O texto aprovado prevê 26 bilhões de reais a mais para obras de interesse, obras e ações de interesse dos deputados e senadores atenderem às suas bases. E esses recursos foram viabilizados com cortes na Previdência, no seguro-desemprego, no abono salarial PIS/PASEP, entre outros. Vou dar aqui alguns números desses cortes no Orçamento Geral da União. Por exemplo, foram cortados 7 bilhões e 400 milhões do abono salarial PIS/PASEP. E atenção, os senhores que estavam programados para receber os seus abonos salariais, vocês aniversariantes, de julho a dezembro deste ano. Com esse calendário foi refeito. Os senhores só começarão a receber a partir de janeiro de 2022. O seguro-desemprego teve um corte de 2 bilhões e 600 milhões e uma redução de 13 bilhões e meio nos gastos com a Previdência. E o auxílio-doença? O orçamento condiciona que 4 bilhões de reais em gastos deste ano a aprovação de novas regras para o auxílio-doença. A proposta, que ainda deverá ser enviada dentro de um mês, vem para transferir o pagamento de auxílio-doença dos trabalhadores para as empresas. As empresas é que deverão efetuar este pagamento e efetuarem a compensação na contribuição previdenciária patronal. Como eu disse, isso deve ocorrer dentro de um mês. Após a aprovação pelo Congresso e aguardando aí a sanção do presidente da República, este já fez uma live em que disse que a aprovação do orçamento viabilizou a liberação do auxílio emergencial a partir dos dias 4 a 5 de abril deste ano. As cotas do auxílio emergencial terão um valor de R$ 150, o valor mínimo, e R$ 375, o valor máximo, sendo de R$ 250 o valor médio das cotas. Afirmou também o presidente que, com a aprovação do orçamento, foi garantido a ampliação do salário família a partir de agosto e a aprovação do programa de suspensão ou redução de jornada de trabalho. Esse programa de redução e suspensão
ele foi importantíssimo no ano passado, desde o início da pandemia, porque oportunizou que milhões de trabalhadores não fossem dispensados. Na suspensão, a União paga até 100% do salário mensal ao que o trabalhador tem direito. Isso limitado ao valor mínimo do seguro-desemprego, que é de R$ 1.100, e agora o máximo, que é de R$ 1.911. E a redução de jornada e trabalho ficou da seguinte forma: poderia ser reduzido em 25%, 50% ou 70%, com a União pagando parte da redução e a empresa fazendo a complementação. Importantíssimo para a orientação dos advogados previdenciaristas é que, na suspensão, não há o recolhimento previdenciário em favor do empregado. Portanto, para que o empregado não perca esse tempo, ele precisa efetuar essas contribuições. No ano passado, isso foi permitido, essa suspensão do mês de abril até dezembro. Então, imaginem 8 meses de suspensão em que, se não houve a contribuição por parte do empregado, ele não terá esse tempo para contar para recebimento de benefícios. Na redução, pode ter ocorrido do empregado, não é? Que teve a redução aí de 25%, 50% ou até 70%, não ter recebido da empresa valor no montante de até um salário mínimo. Então, é preciso fazer o recolhimento da complementação para que haja a contagem para todos os efeitos legais. Então, essas são várias implicações desse orçamento geral da União. Nós tivemos também ontem, pela ATNU, 3 importantes teses firmadas. A tese o tema 226 da ATNU, foi firmada a seguinte tese: a dependência econômica do cônjuge ou do companheiro relacionados no inciso 1 do artigo 16 da Lei 8.213, lá de 91, que é a Lei de Benefícios Previdenciários, em atenção à presunção disposta no parágrafo 4º do mesmo dispositivo legal, é absoluta. Portanto, se é absoluta, não há necessidade de comprovação no aspecto econômico. Lembrando que, na relação do casamento, a certidão de casamento já faz a comprovação da relação matrimonial. E, na união estável, é preciso de haver a comprovação da união. Mas, comprovada a união, não vai se comprovar o quesito dependência econômica. Por quê? Como dito aqui, na tese firmada ontem pela TNU, essa presunção é absoluta. Portanto, não carece, não depende de provas. A segunda tese firmada foi no tema 238, e que diz: para fins de reconhecimento do tempo especial de serviço dos trabalhadores de serviços gerais em limpeza e higienização de ambientes hospitalares, é exigível a prova de exposição aos agentes biológicos previstos sob o Código 1.3.2 do quadro anexo ao Decreto 53.831 de 64.
que deve ser realizada por meio dos correspondentes laudos técnicos e ou formulários previdenciários, não se admitindo o reconhecimento por simples enquadramento de categoria profissional. Podemos lembrar que até abril de 1995, antes da edição da Lei 9.032, nós tínhamos o enquadramento por categorias profissionais. A partir de então, passou-se a exigência da comprovação da efetiva exposição aos agentes nocivos ou perigosos. E, portanto, essas pessoas que se ativam na limpeza de hospitais, e nós sabemos o quanto insalubre é este trabalho, a exposição perigosa a que se submetem essas pessoas, agora mesmo enfrentando essa terrível doença, mas há a necessidade dos formulários especificando as atividades e a exposição que essas pessoas tiveram. Lembrando também que é importantíssimo que essas pessoas, se contaminando nesse ambiente de trabalho, elas deverão ser enquadradas, deverão ser reconhecidas como vítimas de acidentes de trabalho. E, assim sendo, no benefício previdenciário, por exemplo, vai possibilitar a elas que elas tenham o recebimento, os depósitos do FGTS enquanto estiverem afastadas, vai possibilitarem também que elas tenham estabilidade durante um ano posterior ao encerramento do benefício. Então, há várias implicações, tanto trabalhista como previdenciária. Evidentemente que, se reconhecido como acidentário, elas terão uma benesse bem maior. Então, é preciso que os advogados previdenciaristas, trabalhistas, estejam atentos a este quesito. A terceira tese, firmada pela TNU, diz que é extemporânea a anotação de vínculo empregatício em carteira de trabalho e previdência social realizada voluntariamente pelo empregador, após o término do contrato de trabalho. Essa anotação, desacompanhada de outros elementos materiais de prova a corroborá-la, não serve como início de prova material para fins previdenciários. Um dos maiores problemas que se enfrenta na relação empregatícia é o direito básico da assinatura da carteira profissional, que é o documento maior, podemos assim dizer, do empregado. É importante dizer também que essa relação empregatícia é uma ação de declaração e, portanto, não há prescrição. Aquele empregado que encerrou um vínculo empregatício sem anotação na sua carteira há 5, 10, 15, 20, seja lá quantos anos forem, e necessitar do reconhecimento deste vínculo, poderão fazê-lo a qualquer tempo, poderão propor a ação para o reconhecimento deste vínculo. Mas o que está dito aqui na tese da TNU é que, encerrado o vínculo sem anotação da carteira de trabalho e previdência social, se o empregador se dispuser a efetuá-la espontaneamente, ela deve vir calçada, ela deve vir junto com alguma prova que realmente demonstre que aquela pessoa prestou os serviços na condição de empregado. Portanto, essas são as notícias principais desta sexta-feira. Eu desejo a todos um ótimo final de semana e lembrem-se,
Segunda-feira, às 18 horas, aqui no canal Rede Previdência, vocês terão as notícias do dia, as notícias previdenciárias. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho, compartilha e curte os vídeos da nossa Rede Previdência. Bom final de semana a todos.